Fernando e eu somos amigos, muito amigos, há cerca de 30 anos. Eu tenho um apreço enorme pelo Fernando como cientista e como figura humana. Nós, na realidade, a nossa amizade começou à distância quando ele cedeu por empréstimo todo o laboratório dele, quando ele estava nos Estados Unidos, para que eu começasse aqui uma nova linha de pesquisa na área de biologia celular do sistema nervoso, biologia celular e tecidual do sistema nervoso. E depois Fernando voltou e nós fundamos o Clube da Retina, que se tornou quase que uma instituição dentro do Instituto de Biofísica, que foi um mecanismo de interação entre laboratórios que usavam principalmente a retina como modelo experimental, como modelo de estudo, e pelo qual passaram vários estudantes e professores, pós-doutores, e hoje, estudantes que hoje são professores e que são parte do legado de formação do Fernando. Eu comecei como aluna, mas não dele, mas a gente tinha sempre se esbarrava, porque ele é muito presente, né? Essa é uma característica dele. Ele está sempre fazendo contato e fazendo colaborações com outros professores. A partir de 80 e poucos, a gente começou a ter muitas colaborações por conta da minha orientadora de doutorado, que é a professora hoje aposentada Janora Rocossi, e as colaborações eram muito intensas com o Fernando, a tal ponto que em 2000 nós nos unimos fisicamente, né, em termos de laboratório, se tornou um grande laboratório, quer dizer, 2 laboratórios juntos, e aí foi uma maravilha. E dessa união, inúmeras teses foram desenvolvidas. Isso tudo por conta da personalidade do Fernando, que sabe fazer ciência em grupo, que sabe dividir o conhecimento, que compartilha as ideias. Eu acho que uma contribuição que ele tem muito grande é dessa coisa de formar, de ser formador de opinião científica e de formar bons jovens, né, e contribuir muito com isso, mostrando que não é necessário aparecer na mídia, até ele não gosta, mas você pode ser importante com esse trabalho muito ligado aos alunos, ao laboratório. Você lembra do teu primeiro dia no laboratório? Me lembro perfeitamente do meu primeiro dia. Eu estava de short e o Fernando chegou para mim e disse assim, não, o cérebro, a gente estuda a comunicação do cérebro. E aí eu fui ficando fascinada e ele falou assim, não, você vai aparecendo aí, você vai vindo aí quando você quiser, você vai. O laboratório não tinha nada, naquela época só tinha papel, a gente usava de todos os lugares. E aí eu fui ficando, fui gostando e pronto. Na verdade, ele foi um dos pioneiros na neurociência do Brasil. E principalmente na neuroquímica, e na verdade as interações do Fernando, né, as colaborações que ele fez, na verdade contribuíram para ter uma mudança, vamos dizer assim, de se fazer neurociências. Na verdade, a neurociência ficou muito mais molecular a partir do momento que o Fernando se instalou, voltou do seu pós-doc aqui no Brasil. O Fernando, ele sempre foi assim, um defensor incansável da ciência de qualidade, da ciência que tenta mudar os conceitos, que tenta, vamos dizer assim, mudar a nossa visão das coisas, dos fenômenos. Vários exemplos, um dos que eu posso dar, que me ocorre agora, é os trabalhos do Fernando com dopamina, que eu tive a felicidade de participar. Outro exemplo que eu posso dar, na verdade, são os trabalhos iniciais do Fernando com o Roberto, que são os trabalhos que identificavam a adenosina como um neurotransmissor, numa época que a adenosina era apenas vamos dizer assim, um participante, né, do metabolismo de ácidos nucleicos, enfim, um componente disso. Em 1977, quando eu encontrei o Fernando pela primeira vez, ele estava vindo dos Estados Unidos e tinha trabalhado
um grupo muito importante do Marshall Nirenberg, né, no NIH, nos Estados Unidos. E o Marshall Nirenberg foi um prêmio Nobel, né, foi um descobridor do código genético e depois passou a trabalhar na área de neurociências, né, e o Fernando começou a trabalhar com ele nessa época. E o Marshall Nirenberg, eles trabalhavam no laboratório lá com neuroblastoma, e o Fernando praticamente iniciou, né, estudos utilizando o modelo que até hoje nós estamos trabalhando, que foi o modelo de retina, né, de embrionária, né, no desenvolvimento da retina, porque ele sempre foi muito interessado no desenvolvimento de sistemas de neurotransmissores, né. Ele criou várias linhas, né? Então a diferenciação, o estudo, né, da diferenciação do sistema nervoso sob o aspecto de cultivo celular. Então a gente participou, continuei meio que um trabalho, né, dele, pioneiro, que foi com o sistema dopaminérgico, e a gente continuou com isso. A pesquisa feita junto com o Fernando é sempre uma coisa agradável, leve, mesmo quando os resultados experimentais não são aqueles que a gente gostaria de obter. O que eu mais aprendi com o Fernando, eu acho que foi essa maneira de ver a pesquisa, no sentido de que, apesar da gente muitas vezes ser pressionado a fazer coisas buscando uma publicação, a gente sempre deve priorizar uma pergunta, seguir aquela pergunta usando os métodos que a gente tem no momento e fazendo sempre o melhor a cada momento. O Fernando é uma pessoa, ele é um professor, realmente um pesquisador, um líder, ele agrega as pessoas e ele é uma pessoa que fez e faz muita diferença na minha vida. O mais interessante eram os almoços que tinham, mensalmente a gente tinha um almoço, e o Fernando, além de tudo, além de excelente cientista, ele é excelente cozinheiro, e ele ficou famoso pelos pratos que ele fazia e pelas piadas que ele contava durante os almoços. O Fernando também tinha uma outra coisa muito interessante, que era a capacidade do Fernando gravar nossos resultados. Eu fui valorizar isso depois, quando eu passei a ter vários orientandos, né? E quando eles vinham falar comigo, eu já não lembrava mais do experimento passado. E o Fernando era incrível, quando a gente ia falar algum resultado para ele, ele já sabia todos os resultados anteriores, ele já pensava em tudo que a gente tinha para propor um novo experimento, para a gente discutir o que a gente ia fazer a seguir. E isso era uma coisa realmente que hoje em dia eu admiro muito, porque é uma coisa difícil até de entender. Essa é só para alguns gênios mesmo. E além disso, né, tem um aspecto importante na formação de pessoal e nucleação, né, de outros grupos, né. Nós aqui, especialmente na UF, né, somos muito agradecidos ao Fernando. Falava de Chagas, porque o Carlos Chagas, aquela grandeza, né? Todo mundo, quando fala muito respeito, todo mundo falava, eu falei, nossa, vou encontrar o professor Chagas. E cheguei, e o que mais me chamou a atenção, o que mais impactou nesse primeiro contato foi a simplicidade assim, uma delicadeza, um homem com uma postura assim de igual para igual, é realmente uma pessoa assim fantástica. Esse ambiente aqui era um ambiente muito rico, é um ambiente muito rico, né? É uma grandeza científica incomparável, quer dizer, realmente é um instituto que não só se manteve como instituto, mas deu possibilidade à criação dos outros institutos que estão ao nosso redor. Eu me associei ao grupo de Chagas, e Chagas falou assim, Fernando, você carrega o seu projeto independentemente, você fica alocado aqui até quando der. E eu fiquei com o grupo dele, arranjaram um espaço, e eu comecei a então ter os primeiros estudantes de iniciação científica. Depois esses estudantes foram se inscrevendo em mestrado, doutorado, e ao longo dos anos foram chegando os novos estudantes, novos colaboradores, que eu chamo mais de colaboradores do que estudantes, né?
A importância fundamental de nossa atividade, além da atividade fim, que é o questionamento da natureza e tentar obter alguma resposta coerente dentro dos procedimentos experimentais que você usa, é a formação de novos valores humanos, né? Que vão nuclear não só a sua própria instituição, novos laboratórios, mas como outras instituições. Essa resultante, né, na formação de novos valores, né, é fundamental para manter o país crescendo e desenvolvendo, né? E eu acho que essa minha contribuição, eu tenho um apreço muito grande por essa contribuição. A Maria Cristina é minha parceira no laboratório e em casa, né? Às vezes, quando a gente é homenageado, né, a gente esquece de dizer que essas homenagens, na realidade, ela é focada numa pessoa, mas essas homenagens, na realidade, refletem uma homenagem para todos aqueles que conviveram com essa pessoa. E Maria Cristina foi uma delas. Acho que eu tive a oportunidade de conviver com as pessoas certas, no tempo certo, tive os estudantes certos no tempo certo, e eu acho que eu sou uma pessoa de sorte, né? Porque isso é uma coisa que acontece independente de você, acontece ao longo da sua história. O prêmio não é meu, é do grupo inteiro.